Olá pessoal, meu nome é Evandro e esse é o Matematicando com Evandrão. Temos então como assunto da nossa aula de hoje circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Então, o que diz a definição de circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico? Primeira coisa que diz que a toda a circunferência de raio unitário dá-se o nome de circunferência ou ciclo trigonométrico. Então nós temos que a medida que vai de O até A mede uma unidade. Logo, esta medida também é o raio e assim sendo vale uma unidade de comprimento. Certo? O que mais que nós temos por convenção? Temos por convenção que a direção positiva do ciclo trigonométrico é sempre a direção anti-horária, o sentido anti-horário, e a negativa seria a direção dos ponteiros do relógio, ou seja, o sentido horário. Certo? Então, quando eu quiser andar positivamente no ciclo, eu ando ao contrário dos ponteiros do relógio, e quando eu quiser andar negativamente, eu ando na direção dos ponteiros do relógio. Certo? Muito bem. Agora nós temos também como outro assunto da nossa aula de hoje, denominação de quadrantes e graus, digo em graus e radianos. Então por isso eu tenho dois ciclos trigonométricos aqui, um para trabalhar com grau e outro para trabalhar em radiano. Lembrando que na aula anterior nós vimos como transformar de grau para radiano e de radiano para grau, certo? Então, primeira coisa, como já sabemos, esta é a direção positiva e esta é a direção negativa, certo? Então nós temos, observe que este ângulo aqui, do nosso, podemos dizer, um plano cartesiano, por dentro do ciclo, nós temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa medida aqui vale 0 grau e lá em cima vai fechar os 90 graus, certo? Aqui nós vamos ter 180, um ângulo raso, 180 graus. 180 mais 90, sempre vai ter 90 ali, 180 mais 90, nós vamos encontrar 270 graus. E 270 graus mais 90, nós vamos chegar a 360 graus. Ok? Muito bem. O que mais que nós podemos definir aqui? Bem, por convenção, temos que este é o primeiro quadrante, já sabemos que temos que andar na direção positiva, então este seria o segundo quadrante, este o terceiro quadrante, e por fim este é o quarto quadrante. Certo? Então, podemos definir da seguinte forma, que qualquer arco X que esteja entre 0 grau e 90 graus, irá pertencer ao primeiro quadrante, certo? Todo e qualquer arco X que esteja entre 90 graus e 180 graus pertencerá ao segundo quadrante. Todo e qualquer ângulo ou arco de circunferência que pertença ao terceiro quadrante deverá estar entre 180 graus e 270 graus. Então esse arco pertencerá ao terceiro quadrante. E todo e qualquer arco que esteja entre 270 graus e 360 graus, pertencerá então ao quarto quadrante. Então essa é a definição de quadrantes para graus, certo? E agora vamos ver para radianos. Já vimos no nosso vídeo anterior também como transformar de grau para radiano, enfim, A aqui, pessoal, esse A é a origem dos arcos, tá? Certo? Sempre partindo daqui e andando na direção positiva.
Então nós vamos ter 0 grau e 0 radiano é a mesma coisa, né? Aqui nós vamos ter, lembrando, né, 90 graus transformando para radiano, nós vamos encontrar π sobre 2 rad, π sobre 2 radiano, aqui em cima. 180 graus equivale a π radiano, 270 seria 3π sobre 2 radianos, e aqui fechando o ciclo, 2π radianos. Então, primeiro quadrante, da mesma forma, isso não muda. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Então, todo e qualquer arco em radiano que pertence ao primeiro quadrante deverá estar entre 0 e π sobre 2. Nesse caso, pertence ao primeiro quadrante. Todo e qualquer arco que se localize entre π sobre 2, que seja maior do que π sobre 2 rad, e menor do que π radiano, pertencerá ao segundo quadrante. Todo e qualquer arco que esteja entre π radiano e 3π sobre 2 radianos, pertencerá então ao terceiro quadrante. E por fim, né, todo e qualquer arco que esteja entre 3π sobre 2 radianos e 2π radianos, pertencerá então ao quarto quadrante. Aí, se num exercício, por acaso, perguntar o ângulo de 120 graus pertence a qual quadrante? Se você tem esse conhecimento, você sabe que 120 está entre 90 e 180, logo pertencerá ao segundo quadrante, ok? Em radiano, né, poderia ocorrer uma situação também, π sobre 3 radianos. Lembrem que π vale 180 e 180 dividido por 3 é 60. Então 60 graus, né? 60 graus estaria entre 0 e 90, pertenceria ao primeiro quadrante. 2π sobre 3, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma maneira simples de transformar de radiano para graus coloca 180 ali, ó. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. Então quer dizer que 2π sobre 3 e 120 graus é exatamente a mesma coisa. Logo, 2π sobre 3 pertenceria ao segundo quadrante. Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem. Aquele abraço!